Bem, voltamos, estamos aqui discutindo maconha com a presença de bons especialistas no assunto, do ponto de vista científico. Siddhartha Ribeiro, Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Luiz Fernando Toffoli, psiquiatria lá na Unicamp, e a Virgínia Martins Carvalho, toxicologia, digamos, a sua especialidade na UFRJ. Provoquei, né, você na outra, e até por isso no intervalo eu falei especialistas científicos. Qual é a questão que você colocou para mim? Para mim, liberava tudo. Como é que é isso? Eu falei, não, mas eu vou explicar no próximo bloco. Isso. Liberar tudo já é o que temos hoje. Hoje está tudo liberado. Uma criança de 8 anos de idade pode ir até a esquina e pode comprar qualquer substância sem saber exatamente o que está comprando. Então, essa situação do liberou geral é a situação que vivemos hoje, que é uma situação muito deletéria para a sociedade. Né? A gente pode discutir aqui em mais detalhes por que isso é tão deletério, mas isso tem tudo a ver com a nossa crise de segurança pública. Eu sou a favor de legalizar e regulamentar todas as drogas de acordo com suas propriedades fisiológicas estabelecidas cientificamente, ou seja, com isonomia. Não tem sentido tratar uma substância como a maconha como se ela fosse muito perigosa e permitir a glorificação através de propagandas do álcool como se ele fosse uma substância inerte, quando ele, na verdade, é uma droga muito com vários riscos, uma droga que tem grande potencial de dano. Eu não sou a favor de, portanto, proibir o álcool de forma alguma. Eu acredito que proibir qualquer substância é uma sandice, é uma coisa que faz muito mal à sociedade porque leva a essa guerra às drogas que corrompe o tecido social, corrompe a polícia, corrompe o judiciário e causa um aumento da letalidade policial que recai sobretudo sobre os negros, sobre os mais pobres. Então funciona como um instrumento de genocídio de camadas indesejáveis da população, sendo que o consumo só aumenta, o preço sobe, o mercado fica cada vez mais lucrativo, então estão tentando pagar incêndio com gasolina. Né? Eu sou a favor de que nós regulamentemos com racionalidade as substâncias. As que são mais perigosas a gente controla mais, as que são menos perigosas a gente controla menos, né? E cria situações de uso seguro para as pessoas. Bem, aí já que você tocou no aspecto do álcool, quanto ao álcool já existem experiências e estatísticas comprovadas de prejuízo no mercado de trabalho. Quer dizer, que é o conceito básico da sociedade capitalista em que vivemos. Quer dizer, prejudica o trabalho. Claro, cara, fica difícil. Mas será que vão... Né, então, ninguém vai proibir o álcool. Já proibiram o álcool nos anos 20 nos Estados Unidos. Isso. E foi um desastre. Criou-se quadrilhas, né? Criaram quadrilhas. Imagina se proibissem o tabaco. O Brasil é um dos casos, o caso mais flagrante de sucesso de política de drogas no Brasil é o caso do tabaco. O consumo caiu para 1/3 em 15 anos. É um exemplo mundial. Exemplo mundial, muito bom. Por quê? Porque se coibiu a propaganda, houve algum cerceamento dos locais de uso, mas não houve a proibição. Imagina se, há 15 anos atrás, em vez de cercear a propaganda e controlar o uso, se tivesse proibido o tabaco, as pessoas estariam subindo o morro, indo para a biqueira para comprar cigarro. É óbvio. Então, o que é preciso fazer é urgentemente legalizar e regulamentar as drogas, cobrar imposto, sanear esse mercado, trazer esse mercado para a luz. Isso vai ser bom para a economia, vai ser bom para a segurança, vai ser bom para a saúde. A gente já viu o exemplo do Uruguai, 18% rapidamente. Porque afeta as quadrilhas. Corta o suprimento de recursos. Agora, é importante, né? O crime que está organizado em torno do comércio de substâncias ilícitas, para que isso não transborde em outros tipos de crime e para que as comunidades não sofram mais do que já sofreram, é fundamental, algumas medidas são fundamentais. No momento da legalização e regulamentação, que eu acho que é urgente, é preciso apoiar as comunidades com emprego, cultura, arte, esporte, educação, saúde. Isso é fundamental. E também é fundamental, e isso é uma coisa polêmica, mas não deveria ser, é fundamental anistiar pessoas ligadas ao varejo de drogas que não têm crime violento. É necessário fazer isso. Por quê? Porque hoje nós temos centenas de milhares de jovens brasileiros e brasileiras, pessoas muito jovens, com 19, 18, 20, 21, que estão mofando, apodrecendo nas cadeias, aprendendo a serem criminosos bestiais porque venderam um baseado. Enquanto que, claro, quase todos pretos, pardos, pobres, né? Enquanto pessoas brancas, de classe média alta, filho da desembargadora, é preso com 150 quilos de droga e é tratado como usuário e não é preso. Eu não sou a favor de que seja preso, não. Sou a favor simplesmente que nós não tratemos essa questão dessa maneira. É preciso cuidar das pessoas jovens que estão lá e tirá-las de um ambiente que transformaria qualquer um de nós aqui
numa pessoa perigosa. Bem, aí tem um outro aspecto que eu queria que o Toffoli me ajudasse, que seria um aspecto do preconceito da sociedade. Quer dizer, em princípio, o usuário é o maconheiro, que já é para denegrir a pessoa, não é uma pessoa séria, não é uma pessoa responsável. Esse conceito social que envolve as drogas, como é que mudaria? Não é? Acho que a regulamentação mudaria? Tudo está envolvido... A proibição não tem base científica. A proibição acontece por um fenômeno social e quando são drogas de eleição para um determinado grupo social que, por alguma razão, interessa ser rejeitado ou que vem junto de um pacote. Né? No caso da maconha, é um pacote contra os negros, em algumas instâncias também contra os nordestinos e também, digo mais ainda, os negros nordestinos. Onde era um grupo social que fazia esse consumo que era indesejável e que vinha junto, né, do controle da capoeira, da proibição das religiões de matriz africana. Então tinha a ver com todo esse contexto, ainda que um certo ponto justificado por médicos. Né? Desde o início da proibição no Brasil, os médicos estiveram envolvidos. Né? Felizmente, agora a gente tem médicos também envolvidos numa rediscussão. Né? Que eu acho que também tem a ver com uma questão aprofundando um pouco do que o Siddhartha falou, que é a questão da reparação social nesse processo de legalização. O meu entendimento é que a direção do mundo, no caso específico da maconha, é uma questão de tempo. A gente vê agora o Canadá, o México já vem discutindo isso agora. Uma velocidade cada vez mais rápida. A onda está virando e a gente vai ter os dados que estão começando a chegar dos lugares que legalizaram. Aparentemente o mundo não acabou por lá. Ao contrário. Existem, inclusive, algumas especulações que onde você legaliza a maconha reduz o consumo do álcool e, de certa forma, você tem menos acidente de trânsito por causa disso. Um dos dados que foi levantado um artigo ainda sobre o processo da legalização medicinal da Califórnia, mas que em breve a gente vai ter dados sobre isso da Califórnia também no uso recreativo. Mas o ponto que eu queria dizer é que é o seguinte, não adianta também a gente legalizar a maconha e deixar de fora todas essas comunidades que são as que vendem maconha, né, para os consumidores. Para os consumidores. E não só elas, mas que a partir do momento que você... Assim, não faz sentido transformar isso numa multinacional da maconha ou de uma grande corporation da maconha, de uma Embev da maconha, que deixa as pessoas que durante todo esse tempo, de certa forma, produziram e trouxeram esse produto para uma sociedade que pede tanto, né? esse Porque produto. não tem plantação nas favelas. Sim, mas Mas deve ter. Essa é uma solução. Quando legalizar, é importante para as grandes empresas não entrarem, as lajes no Rio de Janeiro podem ser verdes. Isso empodera a comunidade. E é preciso que a gente faça essa discussão. É um produto que no Colorado gera enorme recurso através de impostos. E lá precisa de estufa. A gente tem sol. Por que agora que vai ser legalizado, a gente vai fazendo um modelo em que há uma apropriação disso pelo grande capital? Não tem sentido. É uma planta que qualquer pessoa pode plantar em casa. Não precisa haver lucro, não precisa haver nem dinheiro envolvido. Desde que ela passe depois pelo processo da distribuição regulada. Ou então existem vários modelos. No Uruguai, o Estado toma conta. São diferentes os modelos econômicos. São diferentes. Mais outros que existem. Você quer comentar sobre isso? Pode ir, eu ia falar da questão do cultivo em casa. O cultivo em casa, excelente. Eu vou falar um pouco dos modelos e é importante você falar sobre isso mesmo. Do ponto de vista do modelo de regulação, a gente tem modelos mais estatizantes, onde, de certa forma, o grande exemplo, né, tem sido o do Uruguai, que é o da venda regulamentado diretamente por uma centralização estatal. E talvez o grande oposto disso seja o modelo do Colorado, que é bastante desregulamentado, bastante, né, liberal no sentido europeu, né, onde, inclusive, há algumas coisas que eu critico. Né, eu vejo com muita dificuldade o uso de comestíveis de maconha com aspecto de balinhas infantis. Eu acho que nós estamos falando de uma substância psicoativa, nada que seja uma substância psicoativa deve ter formato de balinha, em nenhum contexto. Né? Então, talvez falte controle. Né? O Canadá, o modelo da Califórnia já parece ser mais interessante, e agora todos aguardam muito o modelo do Canadá, que é um país que tem um sistema universal de saúde, parecido né, dentro dos modelos do SUS, que inclusive dialoga bastante, os canadenses conseguem dialogar com a gente dentro de um modelo de sistema de saúde. E quais são os resultados? Também com dados muito precisos, de coleta de dados muito precisos. Então, a gente aguarda com bastante interesse aí como é que vai ser a regulamentação no Canadá. Você queria também falar? Como estava falando da questão do cultivo em casa, que você colocou a questão de uma coisa é produzir, outra coisa é distribuir. Então, assim, tudo é
passa pela questão da comercialização da distribuição coletiva. Uma distribuição coletiva vai ter que ter um controle de qualidade, sim, desses produtos, quando a gente supõe que vai ser vendido, né? Então, nesse ponto, eu creio assim, que ele passa do momento de ser apenas uma planta para ser matéria-prima e para ser produto. Então, do ponto de vista de cultivo em casa para produzir para si, é excelente a ideia, né? Então, quando a gente pensa mesmo no medicinal, nem todas as enfermidades precisam de um estrito controle de doses. Existe o autocuidado, que é uma fitoterapia em casa, que a pessoa pode fazer em casa. Só que quando você faz um xarope de guaco, né? Vamos tirar a questão da maconha. Faz um xarope de guaco, um xarope de maracujá. Para você e sua família tomar, se você errou alguma coisa na preparação, e ali vai dar uma infecção intestinal, por exemplo, você vai estar afetando a você e sua família. Muda de figura se você fizer extrato de guaco para distribuir para 100 pessoas. Se você errar e aquilo lá tiver salmonela, tiver, né, nem estou falando da questão do psicoativo, mas uma contaminação microbiana, você já passa de uma escala menor e passa a ser saúde pública. Então, é essa a ressalva que faço, principalmente no projeto, quando vem associações querendo o apoio para fazer uma produção coletiva, né? Muitas associações hoje, elas, para não ficar com o nome de vender o produto, elas cobram uma mensalidade e a pessoa tem direito ao produto, às vezes paga o frete. Mas isso acaba sendo uma atividade de comercialização e distribuição coletiva. Então, nesse sentido, a associação passa a funcionar como uma farmácia de manipulação. Então, ela tem que atender critérios de controle de qualidade, tem que ter elaboração técnica. Então, é essa diferença quando a gente pensa do consumo para si, a produção, eu acho excelente, por exemplo, a ideia das lajes, né, das favelas, comunidades cariocas, é excelente. E paulistas, e mineiras, e do Brasil todo. Deixa eu aproveitar que vai entrar... Quando você fala de um certo controle, vai entrar uma Anvisa controladora das drogas, e a Anvisa tem uma posição um tanto ou quanto complicada em relação ao uso de remédio de maconha, que é o que a gente vai discutir no próximo bloco. Um instantinho só, já voltamos.